Coloque uma moeda debaixo da cama e veja o que acontece com seu dinheiro. Essa história não é sobre fortuna fácil, mas sobre fé plantada no escuro, onde só os olhos da alma conseguem ver. Sente-se comigo por um instante. Respire fundo. Ouça como o vento sussurra entre as folhas e perceba o silêncio que mora por trás de cada palavra. Hoje, vou lhe contar algo que não se ensina em escola, nem se encontra em livros. É um segredo antigo, passado de boca em boca, como bênção sussurrada ao pé do ouvido. Uma história de dor, mistério e transformação. A história de uma mulher comum, chamada Clara, e de uma moeda que virou chave para um destino escondido. Clara morava num bairro modesto, numa casa de paredes finas e alma cansada. Era mãe solo, com 2 filhos ainda pequenos e sonhos guardados num canto da alma, como cartas nunca enviadas. As noites eram longas, cheias de preocupações e barulhos do mundo, buzinas ao longe, gatos sobre telhados, pensamentos que pesavam mais do que o próprio corpo. Trabalhava como podia, vendendo doces, fazendo unhas, costurando roupas, qualquer coisa que pagasse mais um pedaço das contas. Mas o dinheiro escorria como água entre os dedos. Era uma terça-feira nublada. O céu parecia uma lona cinza cobrindo tudo, e Clara voltava para casa apertada dentro de um ônibus abafado. As mãos doíam, os pés estavam inchados. Pensava nos boletos acumulados, nos filhos dormindo sem o lanche da escola, nas cobranças que viriam cedo. Foi então que a viu, uma senhora sentada ao seu lado, tão silenciosa que parecia ter surgido do nada. Tinha a pele enrugada como casca de árvore antiga, olhos profundos como poço de água limpa e um cheiro leve de alecrim e terra molhada. Ela não perguntou o nome de Clara. Apenas olhou nos seus olhos e disse: "Você está cansada, mas o que falta não é dinheiro. Falta fluxo. Falta vida ao redor de você." Clara ficou confusa. A senhora então tirou do bolso uma moeda antiga, escura, com um desenho quase apagado, uma flor que parecia ter crescido ali com o tempo. Esta moeda já viu muitos caminhos. Hoje é sua. Lave com sal grosso e água morna. Coloque debaixo da cama, no lado onde seu coração repousa, e escute os sonhos. O resto virá. E antes que Clara pudesse responder, a senhora desceu do ônibus, sumiu como névoa entre os corpos apressados. Naquela noite, Clara olhou para a moeda como quem segura um mistério. Havia algo naquela peça, um peso diferente, uma presença. Ela preparou um pouco de água morna, misturou com sal grosso e mergulhou a moeda ali como se estivesse limpando uma promessa esquecida. Sussurrou uma prece simples, sem pedir riquezas, apenas sossego, direção. Depois, deitou-se e a colocou debaixo do colchão, no lado esquerdo da cama, onde seu coração pudesse sentir. Dormiu como há muito tempo não dormia. O sono veio manso, profundo, como braços invisíveis que a embalaram. E sonhou. No sonho, caminhava descalço por um campo dourado. As folhas estalavam sob seus pés como se fossem feitas de papel de ouro. Havia um lago no centro, espelhado, e ao se aproximar, viu seu reflexo, mas não o de agora. Era ela ainda menina, rindo com liberdade, com os olhos cheios de esperança. Uma brisa acariciou seu rosto e uma voz feminina sussurrou: "Você ainda está aqui, esperando ser lembrada." Ao acordar, sentiu algo diferente no ar. O sol entrava pelas frestas da janela com mais calor. O silêncio da casa parecia acolhedor, não solitário. E no celular, uma notificação inesperada. Um antigo cliente, que havia desaparecido há meses, queria uma encomenda grande, pagando adiantado. Clara sorriu, não de euforia, mas de surpresa suave, como quem vê uma flor brotar no cimento. Decidiu repetir o ritual. Por 7 noites, sempre após o banho, lavava a moeda com cuidado, como quem cuida de uma relíquia sagrada. Cada vez que a colocava sobre a cama, sentia uma onda morna no peito. Dormia mais profundamente, e os sonhos vinham como pequenos filmes, ora com jardins, ora com estrelas que caíam em suas mãos, ora com sua avó falecida que apenas sorria em silêncio. Pequenas bênçãos começaram a surgir. Ganhou um desconto inesperado no mercado. Um vizinho trouxe ovos do interior como presente. Sua filha encontrou uma nota de R$ 50 dobrada na rua. Mas, mais do que isso, Clara sentia algo diferente por dentro, como se uma porta estivesse se abrindo, uma que ela nem sabia que existia. Um dia,
Enquanto limpava um armário antigo, encontrou um caderno velho, de capa gasta, onde havia escrito anos atrás ideias para um pequeno negócio. Amuletos energéticos, frases de força, objetos que carregavam intenção. Era um projeto que havia abandonado por achar coisa boba. Mas agora, relendo tudo, parecia que as ideias vibravam. Clara sentia a chama reacender e foi atrás. Fez algumas peças simples com o que tinha em casa e postou nas redes sociais. Em poucos dias, começaram a chegar pedidos. Clientes curiosos, pessoas buscando algo mais do que beleza, buscando energia, proteção, fé. Mas como toda semente que cresce atrai também os ventos, veio a aprovação. Um golpe bancário, sutil e cruel, levou quase todo o dinheiro que ela havia juntado. A conta zerada, o desespero de volta. Chorou como não chorava há anos, sentada no chão do banheiro. Gritou com o céu, amaldiçoou a moeda, o ritual, a senhora misteriosa. E naquela noite, pela primeira vez, não colocou a moeda sob a cama. Mas os sonhos não a abandonaram. E naquela noite veio o mais forte. Estava de volta ao Campo Dourado, mas agora tudo estava escuro. O lago seco, o céu sem estrelas. Sentada no centro, a mesma senhora do ônibus, com olhos de quem já viu muitas eras, disse: "O que você perdeu não era seu. Era só o que precisava partir. A moeda é só o início. O que floresce no escuro resiste à tempestade." Clara acordou com o rosto molhado de lágrimas. Mas não eram de desespero. Eram de compreensão. O golpe havia sido real. Sim, mas também havia sido a última pedra da velha estrada. Era hora de fazer diferente. Pegou a moeda, beijou-a com reverência e colocou novamente debaixo da cama. E assim recomeçou. Dias depois, pesquisando o símbolo da moeda, a flor estranha gravada nela, descobriu que era uma flor de lótus, um antigo símbolo de renascimento. Lembrou-se de sua avó, uma mulher mística, guardiã de rezas, benzedeira da roça. Vasculhando caixas antigas, encontrou uma foto amarelada. Sua avó, jovem, sentada num banco de madeira, segurando a mesma moeda. A moeda era um elo, um fio entre gerações. Clara compreendeu que não estava sozinha. Carregava em seu sangue a força de mulheres que sabiam curar com palavras, abençoar com objetos simples, transformar energia com fé. Inspirada por isso, criou um pequeno altar em sua casa. Nele, colocou a moeda, uma vela branca, uma tigela com água e um galinho de arruda. Fez dele um espaço de gratidão, não de pedidos. Continuou seu negócio, agora com mais alma do que nunca. E a resposta veio. A história da moeda viralizou nas redes. Pessoas de todos os cantos começaram a fazer o ritual, cada uma com sua intenção, sua esperança, seu escuro onde queriam plantar fé. Em menos de um ano, Clara quitou as dívidas. Comprou uma pequena casa com quintal. Plantou ali um pé de lótus que floresceu mesmo fora de época. Dizem que isso não é possível, mas quem somos nós para medir o tempo dos milagres? Nunca mais viu a senhora do ônibus. Mas, às vezes, quando está deitada, escuta um sussurro vindo do lado esquerdo da cama. Com o fino invisível, ele te conhece melhor do que você imagina. A moeda, querido ouvinte, é apenas um símbolo. Um pedaço de metal que, quando carregado de intenção, torna-se chave. A cama, este lugar de descanso, é também um templo, um campo fértil onde os pensamentos se aprofundam e os sonhos florescem. Colocar ali uma moeda, com fé e coração limpo, é como semear algo no solo escuro do mistério. Faça você também. Pegue uma moeda especial. Não precisa ser valiosa, apenas significativa. Lave-a com sal grosso e água morna. Seque com um pano branco. Toque-a com suas mãos e seus pensamentos mais puros. Coloque-a sob o lado esquerdo da cama por 7 noites. A cada noite, agradeça antes de dormir, não por algo que virá, mas pelo que já é. E escute os sonhos. Eles carregarão mensagens, presságios, reconexões. Talvez você veja pequenos milagres, um dinheiro esquecido, uma conversa reveladora, uma ideia luminosa. Ou talvez veja apenas a si mesmo, com olhos novos. Se esta história tocou algo em seu coração, compartilhe com alguém que precisa de luz. Pode ser que essa pessoa esteja esperando exatamente por esse fio de esperança. Escreva nos comentários: eu planto fé no escuro.
E observe, nos próximos dias, o que começa a se mover ao seu redor. E inscreva-se no canal do Velho Sábio, onde os antigos segredos ainda sussurram em cada palavra. E lembre-se, aquilo que você cultiva em silêncio é o que o universo gritará em resposta.